Evangelho segundo João, capítulo 6, de 16 a 21. Eu farei a leitura, irmãos. Os irmãos acompanhem, por favor, atentamente o que Deus nos diz em sua palavra nesse trecho da Sagrada Escritura. Diz assim o texto, irmãos: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Irmãos, vamos orar? Ó Deus Santo e Bendito, nós nos reunimos no Teu dia, nesta manhã, ó Pai. Teu Espírito Santo, uma vez que mudou o nosso coração, nos trouxe a Tua presença, junto com o Teu povo, para a adoração pública ao Senhor, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor se agrada da sinceridade do coração, ó Pai. Ó Deus, nós desejamos, ó Pai, a Tua palavra. Ó Deus, nós desejamos ouvi-lo nas páginas da Sagrada Escritura. Ó Pai, Tua palavra foi lida agora. Ajuda-nos, ó Deus, a não só pregá-la com fidelidade, mas ouvi-la e entendê-la de coração sincero, ó Pai, coração pronto para guardar os Teus ensinos e crer no Salvador, poderoso Deus, o Teu Filho, o Senhor Jesus, aquele que nos socorre nas tempestades. Assim nós oramos agradecidos, confiados em Ti, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós deixamos, por assim dizer, o Evangelho de João na multiplicação dos pães e dos peixes. Os irmãos se lembram? Que Jesus, tendo chegado à margem leste do Mar da Galileia, numa cidade chamada Betsaida, ele ali com seus discípulos, procurando um momento de solidão, por assim dizer, com o seu grupo íntimo, as multidões não o permitem e o seguem até aquele local e ali esperam pelo seu ensino. E Jesus os ensina e de fato os abençoa. Só que o dia já começava a se pôr e havia uma multidão ali muito distante de suas casas, sem ter o que comer. E nós vimos que Jesus então propõe aos seus discípulos: olhe, vocês devem dar a essa multidão de comer. E os discípulos dizem: nós não temos como fazer isso. Apenas um jovem aqui com alguns pães e peixes, mas são poucos para essa multidão. E Jesus então, dando graças, opera um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E toda aquela multidão come a chegar a fartar-se de fato. E são recolhidos ainda 12 cestos daquilo que havia sobrado. Mas agora a multidão é dispensada, não antes de querer fazer Jesus rei, lembram-se? Por Jesus alimentá-los, eles queriam fazer e proclamar Jesus rei, e queriam tomá-lo à força e levá-lo até as autoridades romanas para que ele, Jesus, se impusesse ali e destruísse a opressão romana e fosse o rei dos judeus, o rei de Israel esperado, o Messias. Mas Jesus, então, ele se ausenta, ele se retira da multidão, que estava ali, de fato, acalorada, imaginando que poderiam fazer com que Jesus lhes cumprisse o desejo e fosse estabelecido num trono terreno para dar de comer a eles. Jesus se retira daquela multidão, porque esse não foi o motivo pelo qual ele veio. Lembra, ele diz, posteriormente nós veremos, se Deus quiser,
a Pilatos dizendo: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não tem nada a ver com esse reino terreno, esse reino que é conquistado à força, um reino que é conquistado no braço humano. Jesus não tem nada a ver com isso. E não só Jesus se retira, como dá ordem, segundo os sinóticos, tanto Mateus como Marcos dizem isso. Aqui em João nós não encontramos isso, mas em Mateus e Marcos, que é a narrativa paralela, nós encontramos que Jesus dá ordens aos seus discípulos para que também saiam do meio da multidão. Jesus não tem nada a ver com revoltas políticas, com a agenda desse mundo. Nós, há pouco tempo atrás, vimos numa eleição presidencial, as pessoas usando o nome de Jesus para poder defender tanto um candidato quanto o outro, porque há isso nos dois lados. Jesus, ele não se mete nessas coisas. Ele é soberano sobre essas coisas. Ele é soberano sobre os candidatos, sobre os presidentes, sobre os reis da terra. Ele é soberano na história. Tudo que eles fazem está de acordo com o plano dele. Isso é tudo verdade. Mas o reino dele não é estabelecido assim. Por isso ele se retira. Ele não tem nada a ver com essa rebelião armada de impor à força alguma coisa. E ele pede aos seus discípulos que também se retirem disso. Isso é uma boa palavra para a igreja, não é? Tanto de um quanto de outro lado, viu, irmão? Porque nós temos tendência de pensar: tá vendo, irmãozinho? Você que militou de um lado lá, tá vendo, irmão? Mas isso serve para o outro lado também, viu? Jesus não tem nada a ver com essas coisas. Por isso ele se retira e despede os seus discípulos. Ele não quer vê-los ali. E o texto que nós temos diante de nós é a continuação dessa história, desse momento. Jesus vai para o monte orar, como relatam os sinóticos, e os discípulos vão para o mar da Galileia, para de Betsaida ao leste atravessar e cruzar parte do mar da Galileia, ou de Tiberíades, e chegar então até Cafarnaum, na costa oeste do mar da Galileia. E então, por isso nós vemos aqui Jesus, a princípio, num determinado momento, separado dos seus discípulos. Porque ele se retira para o monte a orar, e os discípulos tomam um barco em direção a Cafarnaum. Então vamos ver, vamos estudar aqui no texto. Olha só, versículo de número 6, 16. Ao descambar, né, o dia, ou seja, chegando à noite, tá? Descambar o dia está se pondo. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Então nós já sabemos o porquê que eles desceram para o mar. Estão sem Jesus. Porque Jesus disse a ele: ó, vão para Cafarnaum que eu os encontrarei depois. Eu vou ao monte orar a meu pai sozinho. E ele vai ao monte orar. Alguns teólogos até entendem que ele foi ao monte orar pela tentação de se autoproclamar rei, de deixar que os homens o tomassem e ele fosse feito rei. E essa não era a vontade de Deus para o seu filho agora. Ele precisava ir para a cruz primeiro. Então ele vai ao monte orar, pedir ao Deus, o Pai dele, o nosso Pai, forças para resistir à tentação de ser proclamado rei. E alguns ainda imaginam, e de certa forma, com base bíblica para isso, que Jesus fora também ao monte orar pelos seus discípulos, porque ele sabia que eles enfrentariam a tempestade. Mas o texto aqui não diz que Jesus estava orando pelos seus discípulos. Na verdade, o texto não diz. O texto diz que ele não estava com eles. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus está sempre a interceder por nós. Em Hebreus 7 diz assim: por isso, também ele, Jesus, pode salvar totalmente os que se chegam a ele por Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está sempre intercedendo pelos seus. Daí, não é nada estranho nós entendemos que quando ele se retira para orar sozinho, ele está orando pelos seus. Porque os seus serão colocados em grande perigo dali a pouco, na tempestade do mar da Galileia. E Jesus está pedindo para que a glória dele mesmo, do próprio Jesus, se revele a eles como se revelará naquela situação de perigo e provação. Jesus está sempre orando por nós. Ele está, lembra, à destra de Deus como um advogado. Lembra o Paráclitos? O advogado que está a interceder por nós. Ele está sempre a orar por nós. E Deus sempre ouve a oração do seu Filho e a atende. Nós estamos seguros na intercessão de Cristo por nós. Quando eu e você não temos força para orar, pelas nossas fraquezas, isso não quer dizer que nós não devemos nos exercitar na oração, viu, irmão? Quer dizer que você não tem força, vai ficar descansado, nada disso.
Mas lembre-se que quando lhe faltar forças para orar, Jesus Cristo está a interceder por ti. Então você está guardado de todas as formas pelo Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ver, continuando o texto. Olha o versículo de número 17. E tomando um barco, os discípulos de Cristo, que foram e desceram para o mar, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Aí o evangelista João acrescenta: já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Irmãos, agora, segundo nos informam os sinóticos nos ajudam aqui, com Mateus 14, no versículo 25, narra também essa história, esse acontecimento. Os sinóticos, como Mateus, nos ajudam a entender que agora, ali, naquele momento, era por volta de mais de 3 horas da manhã, era alta madrugada. A quarta vigília, Mateus vai dizer que eles entram no barco e passam a Cafarnaum na quarta vigília. Quarta vigília é o período que vai das 3 da manhã às 6 da manhã. É a quarta vigília. Então eles estão naquele alto da madrugada, aquele breu, a escuridão. É interessante que João usa muito o símbolo da noite como símbolo de carência, de necessidade. Lembra quando Nicodemos, no capítulo 3 que nós vimos, foi ter com Jesus? Diz o texto que era noite, lembra? A noite ali representa, é claro que era noite de fato, na contagem do dia. Mas João usa a noite como um símbolo de ignorância no caso de Nicodemos. Ele estava ignorante, ele não via quem Jesus era. Lembra que ele diz, Rabi, sabemos que essa é a parte de Deus vindo, porque ninguém... Aí Jesus diz, eu sou mais do que isso. Porque ele estava na noite da ignorância, na escuridão. E Jesus abre os olhos dele. Judas, quando traz Jesus com um bocado lá, que ele toma enquanto está reunido ali naquela derradeira hora com Jesus Cristo, horas antes de Jesus ser preso pelos malfeitores, injustamente, Judas está ali. E quando ele sai, tendo tomado o bocado, como a profecia havia dito, aquele que come comigo se levantou contra mim, e levantou contra mim o seu calcanhar, a Bíblia, João diz assim, então Judas saiu para entregar Jesus, para levar os soldados até onde Jesus estava. E o texto diz assim, e era noite. Noite lá para João, no caso de Judas, é sinal de escuridão espiritual. Ele está totalmente entregue a Satanás. Então veja como João usa a noite, muitas vezes, como um símbolo de uma realidade espiritual. Aqui a ideia de já era tarde ou já estava escuro, a ideia de que os discípulos sentem necessidade de Cristo. Eles estão a perigo a princípio, sem verem Jesus Cristo ali. É um momento de perigo para eles. Então, por isso que João aqui evoca a noite novamente, nos mostrando que sem Cristo nós tendemos a achar que estamos desamparados. Sem vê-lo, nós estamos desamparados. E há um momento da vida que nós passamos que parece que ele não está lá, que Cristo não está lá, não é verdade? O que nos sobra aparentemente é a noite. São as trevas. Quando nós queremos que não há mais esperança. Não há momentos assim? Pois João está descrevendo esses momentos para os discípulos. Eles estão aparentemente desamparados. Mas lembra? Jesus está sempre a interceder por eles. Mesmo que eles não vissem. Eles não estavam vendo Jesus. Mas eles estavam orando no monte. A interceder por eles. Ok? Vamos lá? Continuando? Então diz o texto. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. E aí o evangelista e apóstolo João acrescenta. E Jesus ainda não viera ter com eles. Jesus estava no monte. E aí veja o versículo 18. Vamos ler juntos? Versículo 18, leiamos. E o mar começava a entoar-se, agitado por o vento rígido que soprava. Irmãos, o mar da Galileia, ele fica a 180 metros abaixo do nível do mar. Ele está abaixo do nível do mar, 180 metros. O que provavelmente aconteceu aqui, na questão que concerne ao entendimento do fenômeno climático, ok? Da tempestade aparecer repentinamente, é que o ar frio vindo dos planaltos a sudoeste desceu para onde estava o mar da Galileia, estava no nível abaixo. E ali aquela massa fria se encontra com o ar úmido e aquecido sobre o mar. O que faz com que o mar comece a ter volume. Aí a ideia de, no nosso texto, empolar-se, avolumar-se, começar a se agitar. Por
causa desse encontro da massa fria, do ar frio, melhor, com a massa úmida e quente. Então agora nós temos uma tempestade. É interessante que essa tempestade é repentina. Irmãos, os discípulos eram pescadores. E eles pescavam aonde, geralmente? No mar, na Galileia. Esses discípulos conheciam o mar da Galileia. Ok? Eles conheciam, porque eles pescavam lá, passaram pescando a vida inteira lá, Diácono Fabiano, Presbítero Marcelo, Elizabeth, André, Laila, Kátia. Eles não entrariam à noite no mar se eles imaginassem ou observassem um tempo e imaginassem que uma tempestade viria, certo? Eles são profissionais daqueles, sabem, conhecem os tempos ali, por assim dizer. Então não havia possibilidade, a princípio, de uma tempestade se formar. Mas como nós sabemos, o tempo muda a bel prazer. Não é verdade? Às vezes você viaja, vai olhar lá no Google, na internet, como estará o tempo em tal região para onde você vai, e diz lá, irá chover toda semana. Aí você lamenta, porque você esperava aproveitar bastante o local e tudo mais, mas você já comprou passagem, já arrumou o hotel, e você não vai agora desistir, você vai. Mas você ora a Deus, se você é um crente. Senhor, abençoa o tempo. Segura a chuva, Senhor. Se o Senhor assim quiser, obviamente. E aí chega lá e não chove nenhum dos dias. Você aproveita, dá sol e a meteorologia sai frustrada. Aliás, tem um ditado que diz, né? A meteorologia, ela é boa. O tempo é que não ajuda, né? O tempo não ajuda. Mas a ideia é de que o tempo, ele muda, sem nós esperarmos. E é o que está acontecendo aqui. Os discípulos achavam que seria uma viagem tranquila, margeando ali, desde Betsaida ao leste até Cafarnaum ao sudoeste. Mas não se mostrou assim. Aquele vento rijo, ele de fato mudou todas as coisas. E assim é a nossa vida, não é? Como a nossa vida está sempre assim por uma tempestade. Não é verdade? Uma ligação, não é? Seu dia todo organizado, tudo preparado. Todo ali o cronograma do que você vai fazer. Mas uma ligação muda tudo. Um acidente muda tudo. Toda a sua vida. Assim são as tempestades. Muitas vezes chegam sem avisar. Sem dar aviso ou mandar aviso prévio. Por isso nós devemos vigiar e orar sempre. Nós sabemos, irmãos, como nós vamos terminar este dia aqui que estamos nele. Nós não sabemos. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Irmãos, se ao mesmo tempo nós sabemos que o clima muda, e é verdade, e tempestades repentinas podem nos alcançar tanto literal como simbolicamente, por trás será que há alguém? Será que há alguém por trás das tempestades, que envia as tempestades e as faz acalmar? Certamente há. Olha o que diz o Salmo 107. Não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Salmo 107, 23 a 25. Olha só o que diz. Os que tomam navio descem aos mares. Os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Agora presta atenção. Pois o Senhor falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Quem é que traz as tempestades? E meus irmãos, eis aqui uma doutrina pouco aceita pelos homens descrentes. Aliás, agressiva e ofensiva a eles. Eu sei que se você é um crente, você vai entender isso muito bem. Quem é que faz levantar as tempestades? Quem faz o mar se agitar? A Bíblia diz que é Deus. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Quem na Bíblia permitiu a Satanás que trouxesse a tempestade sobre a vida de Jó? Foi Deus. Foi Deus que trouxe a tempestade.
Não é fácil passar por tempestades. Vocês certamente viram agora na semana passada o que aconteceu lá em Nashville com aquela mulher trans que entrou na escola presbiteriana. Matou 6 pessoas. E destas 6, a filhinha de um pastor presbiteriano, Chad. Difícil entender que Deus faz essas coisas, não? É quase impossível de aceitar. Quando nós falamos que Deus faz essas coisas, não quer dizer que Deus tem prazer nisso, ele é mau. Não é assim. Quem matou aqueles 6 homens foi aquela mulher. Ele é responsável por isso. Como eu e você somos responsáveis pelos nossos pecados. E deles prestaremos conta se não nos arrependermos. Ok? Então não entenda quando diz que Deus faz essas coisas, que Deus está diretamente ligado, que ele é maldoso, ele é malvado, ele é um Deus terrível e gosta de ver os outros sofrendo e faz com que os homens passem por sofrimento porque ele quer vê-los chorar. Não é isso. O que eu digo, o que a Bíblia diz, é que quando essas coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Ele usa esses agentes, até mesmo os maus, para fazer a sua vontade. Nós temos 2 escolhas diante dessa doutrina. Primeira, rejeitá-la, dizer não, Deus não tem nada a ver com isso, e estarmos à mercê do caos, porque essas coisas acontecem. Você pode não crer que Deus faz essas coisas, mas elas acontecem, elas vão continuar acontecendo. O mundo jaz no maligno. Então você pode imaginar que Deus não tem nada a ver com isso e que nós estamos largados ao caos e ao destino, ao azar, e aí não há ninguém por nós, não há ninguém que controla nada, e hoje mesmo nós podemos ser vítimas de algo terrível. É uma opção. Mas você pode confiar, e aí a outra opção, de que Deus está no domínio até mesmo destas coisas. Embora os homens sejam responsabilizados por seus atos, Deus sabe aquilo que faz e ele executa a tempestade. Ele que manda ela se levantar na vida de todos nós. Mas ele que levanta a tempestade é o mesmo que nos dá poder para passar por ela. É aquele mesmo Deus que conforta o coração do pai que perdeu a sua pequena filha numa hora tão distante, numa hora tão difícil. E assim esse pai vê a glória de Deus, porque ele jamais imaginava ser possível confortar-se, consolar-se se ele tivesse que passar por tal experiência. Mas Deus lá está no poder de Jesus Cristo. E a glória de Cristo é revelada a este pai, que pode dizer, como disse Jó, o justo Jó, lembram-se? Um homem pecador como eu e você, mas que foi abençoado com a graça de Deus. Quando seus filhos morreram, lembram? Quando o teto da casa em que estavam caiu sobre eles, Jó diz assim: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó só disse isso porque a glória de Cristo se revelou a ele. Porque estava ele cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nenhum homem natural poderá entender assim. Nenhum homem natural poderá entender assim. Só aquele a quem Cristo lhe dera a graça de saber que, embora a tempestade ruja, a tempestade aumente, há um Deus que controla todas as coisas e que é poderoso para nos guardar na pior das tempestades. A nossa oração é que nós creiamos na segunda opção, porque ela é verdadeira. Deus tem controle sobre o aparente caos. Deus dirige até mesmo a maldade dos homens. Ele não dirigiu a maldade de Judas quando este foi entregar Jesus. Jesus não mesmo disse: eis que o Filho do Homem está para ser traído, e ai daquele que o há de trair. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. Tudo que eu vou sofrer, a entrega que o Pai fará de mim, todo o sofrimento, o abandono do Pai para comigo, é para que se cumpra as Escrituras. Tem um plano nisso. Antes do pastor Chad lá em Nashville,
Jesus Cristo experimentou muito mais de dor e sofrimento. E nos deixou o testemunho de que o Pai é soberano sobre todas as coisas. E que nós devemos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, confiar no Pai e no seu plano e na sua providência, na maior das tempestades. Você pode estar olhando para mim, ouvindo, dizendo: pastor, eu não sei se acontecesse algo comigo assim, eu poderia. Certamente você não poderia, nem poderá, como eu também, por nós mesmos. Mas Deus prometeu em Cristo que na hora do aperto, do sofrimento e da tempestade, o seu Santo Espírito nos guardará. E lá na hora, quando a hora chegar, você terá um tipo de coragem que você nunca imaginou ter. Porque o Espírito Santo te fortalecerá. Vamos mais? Continua o texto dizendo então, no capítulo 6, versículo de número 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, a ideia aqui é de cerca de 6 a 8 quilômetros. Então a ideia dos estudiosos é que eles estavam também, por conta do vento, no meio do mar da Galileia. Eles estavam no lugar mais profundo do mar da Galileia. Óbvio, porque se fosse de outra sorte, se eles estivessem à margem, eles não estariam desesperados. Era só pular do barco e ir à areia ali da praia. Mas eles estavam no meio do mar da Galileia. No lugar mais, na área mais profunda do mar. E estavam com medo de morrer. O barco, a embarcação estava para vir a pique. Eles estavam de fato desesperados. E aí veja o que diz o texto. Eis que viram Jesus andando sobre o mar. Não pelo mar, mas sobre o mar. Por cima dele. Aproximando-se do barco, e ficaram os discípulos possuídos de temor. Isso aqui é poderoso, isso aqui, irmãos. Jesus, alguns liberais, né, alguns ateístas dizem que, na verdade, Jesus não estava andando por sobre o mar. Jesus estava andando à beira-mar. E aí os discípulos viram Jesus à beira-mar e, olha, se assustaram. Não é sempre, né? Que a gente se assusta com alguém andando à beira-mar, né? Imagina quando você está ali na orla de Icaraí, ou de qualquer outra praia da região oceânica, outro lugar, você vê alguém andando à beira-mar e você toma um susto. É claro que não. Ninguém se assusta com alguém andando à beira-mar. A prova de que Jesus andava sobre as águas, uma das evidências que isso de fato aconteceu, é que eles foram tomados de medo, de susto. Os sinóticos dizem que eles pensaram que era um fantasma, uma assombração. Porque afinal não é todo dia que você vê alguém andando por sobre as ondas do mar. Então nós temos diante de nós um relato de um milagre. E não como querem fazer nos acreditar os liberais e ateístas. O texto não dá margem para isso. Você e eu podemos até não crer nisso, mas não podemos dizer que o texto dá margem para isso. Aí eu e você temos que escolher. O que está dizendo aqui o texto, e nós sabemos que ele é verdade pela graça do Espírito, é que Jesus andava sobre as ondas do mar. E aí diz que eles temeram. Lá diz que eles foram, nos sinóticos, tomados de assombro, porque pensaram que era um fantasma. E agora veja só, eu quero que vocês, isso aqui é muito importante. Olha só o que acontece agora. Versículo de número 20. Vamos ver juntos? Caminhando aí para o fim. Mas Jesus lhes disse, sou eu. Vocês percebam o que está acontecendo aqui? João Calvino, comentando o Evangelho de João, especificamente estes 2 versículos do assombro dos discípulos e da apresentação, da identificação de Jesus como sou eu ou eu sou. E o resultado disso que é os discípulos se acalmarem e receberem-no na sua embarcação, no barco. João Calvino dizendo sobre isso, ele diz assim, não é interessante que o que acalma os discípulos é a palavra do Senhor? A experiência em si com Jesus, sem a palavra, só causa assombro.
É Jesus que está ali, mas eles não sabem, eles não ouvem a voz, não saíram dos seus lábios nenhuma palavra que o identificasse. E então eles entenderam que era um fantasma, uma assombração. Isso trouxe mais medo e confusão. Mas quando Jesus diz, eu sou, ele se acalma. Deixa eu lhes falar, irmãos. Experiências não podem trazer paz a você. Só podem te confundir mais ainda. Os discípulos acharam que Jesus era uma ameaça. O que mostrou a eles que não era? A palavra. Quando ele disse, eu sou. Aí eles sabiam que era o Salvador. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E o reconhecem. Luiz, Alana, Bruno, Luzinete. Reconhecem a voz, Rodrigo, do pastor. Sem a voz do pastor, nós não sabemos julgar as experiências. Não é verdade? Por exemplo, às vezes você está numa semana dificílima. Às vezes eu e você estamos numa semana dificílima. Tudo de errado está acontecendo. Tudo. Tudo que você planejou, nada deu certo. Qual é a reação ordinária diante dessa experiência? Achar que Deus não te ama. Ou que não há Deus. Porque se houvesse Deus, eu estaria num lugar melhor. Ou numa condição mais benéfica. Não é verdade que nós olhamos para as experiências da vida e muitas vezes temos o julgamento ou o critério de achar que Deus não está conosco, de Deus não nos ama, que Ele não nos quer bem. Mas ao olhar para a palavra, ao olhar para a voz de Cristo, nós vemos que mesmo aqueles que passam por provação, isso não necessariamente quer dizer que Deus os odeia, que Deus não cuida deles, porque Deus é aquele que levanta a provação na vida dos seus, para que a glória dele também seja revelada na vida dos mesmos. E então nós temos confiança pela palavra, não pela experiência. É a palavra que nos traz segurança. Não são seus sentimentos. Pense comigo. Você sentiu tanta coisa na vida. Graças a Deus que aquilo que você sentiu, pensava, nem se cumpriu, né? Não é verdade? Um mal-estar no corpo. Já vai no Google. Dá uma pesquisada no Dr. Google, né? Eles chamam, né? Dr. Google. Dá uma pesquisada. Eu tô morrendo. É isso aqui que está acontecendo comigo. Aí a gente começa a sentir tudo, né? Já viram isso? A gente está só com uma dorzinha assim, aí começa a ler o negócio e já começa a sentir no braço também. Aqui está falando que é no braço, eu estou sentindo também. Veja sentimentos. Nós não podemos confiar em última instância neles. Mas na palavra. Nós somos o povo da palavra. Ela nos conduz. Não nossos sentimentos, não nossas experiências, mas o que a Bíblia diz. Ok? Eu passei por isso, me pareceu bom. A Bíblia diz que é bom? Não diz. Então não foi. Ainda que você ache que foi. Não foi porque a Bíblia diz que não é. E olha, eu estou sofrendo, isso não pode ser bom. Mas a Bíblia diz que é bom? Quando Deus tem sofrimento para os seus filhos, para aperfeiçoá-los? Ela diz que é bom. Tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Tiago diz isso. Então é bom, porque é a Bíblia que define, e não os nossos sentimentos ou impressões. Eles viram Jesus, mas acharam que era uma assombração, que era uma ameaça, até que Jesus falou, sou eu sou, e eles se acalmaram. Irmãos, caminho para o final, dizendo que no Evangelho de João, Jesus está sempre se revelando como Deus. Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo é Deus, certo? Depois é aquele que transforma a água em vinho. Depois é aquele que cura o paralítico, certo? No tanque de Betesda. Ele é o todo-poderoso Deus, e aqui não é diferente. É ele que acalma os mares. Esse texto, todo esse trecho, esse contexto aqui de João nos lembra de Êxodo.
Deus, no Êxodo, cuidou do seu povo como? Dando pão a eles, lembram? O pão que desceu do céu, lembra? O que ele fez aqui no capítulo 5? Multiplicou os pães. No Êxodo, como é que ele salvou o povo dele? Fazendo o seu caminho pelo mar, lembra? Lembra que tinha a ver com o mar, o Êxodo? Ele abriu o mar e salvou o seu povo no caminho do mar, lembra? Aqui ele anda por sobre os mares para salvar o seu povo. Jesus é o Deus. Jesus é o Deus, o eu sou. Daqui ele diz, eu sou. Lembra quando Moisés diz, quando me perguntarem quem me enviou a Faraó, o que direi eu? E Deus diz, você dirá que o eu sou te enviou a eles. E Jesus aqui diz, eu sou, não tem mais. E aí diz o texto final, então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou a seu destino. Lembra o Salmo 107 que eu citei, falando que Deus é que agita as águas, lembra? A sua voz faz levantar as águas, o tumulto da tempestade, lembra? Olha o que o Salmo 107, Edna, Kelly, Leda, Vanessa também diz, Diácono Marcos. Vou repetir aquela primeira parte que a gente falou lá no início. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. Nossa, é tempestade, né? Subiram até o céu, ali no meio daquela tempestade, desceram aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Parece lá os discípulos, aqui é o Antigo Testamento, mas parece que é os discípulos, está dizendo os discípulos lá no mar da Galileia. E aí diz, e então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Agora veja, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Agora, olha que maravilha isso aqui, o final do Salmo. Então, se alegraram eles com a bonança, e assim o Senhor os levou ao desejado porto. Aí no texto, então, eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus é Deus. E se nós estamos nele, nós estaremos para sempre guardados. Ele tem todo o poder. Não importa a violência da tempestade, ele estará lá. Ele estenderá a sua mão. Ele nos guardará hoje e sempre. Talvez você aqui esteja enfrentando uma tempestade terrível. Talvez no seu casamento, talvez no seu trabalho, talvez a sua saúde, talvez a sua fé. Mas se você pertence a Cristo, e se Cristo é seu, Ele te levará ao destino desejado, ao porto seguro. A tempestade não vai tragar você. Ele te socorrerá, porque Ele é Deus. E Deus não falha. É Deus que levanta a tempestade, lembra? É Ele também que acalma. Ah, irmãos, o que o mundo odeia, nós amamos. O que o mundo odeia, nós amamos. O mundo odeia saber que há um Deus que pode trazer tempestades, provações, perigos ao seu povo. Nós amamos isso, sabe por quê, irmãos? Porque se Ele pode trazer, Ele também pode retirar. Se é Ele que nos faz ficar doentes, Ele pode nos sarar. Se é Ele que faz com que tenhamos dores neste mundo, Ele pode nos dar do seu bálsamo. Mas se Ele está lutando com qualquer outra força para que isso não aconteça, e essas coisas acontecem, então você e eu temos um Deus fraco, que não queria que você sofresse, mas Ele não pode fazer nada por você, porque você tem sofrido. Então você tem um Deus fraco, e você está perdido. Mas se o nosso Deus é o Deus das Escrituras, e só há um Deus, o Deus das Escrituras,
Então nós sabemos é aquele que levanta a tempestade na nossa vida. E Ele tem poder para dar fim a ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, irmãos. Amém.